Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo para mais uma live de sexta-feira. E hoje vamos iniciar uma série de lives que trata sobre a diversidade de gênero, pois estamos no mês de junho e no dia 28 de junho é a celebração do Dia Internacional do Orgulho Gay, exatamente. E nós vamos receber aqui o nosso convidado, Jean Paul, que é do canal Um Gay Espírita. E vamos só aguardar ele chegar para que nós façamos a live, dividir a telinha. É um assunto muito importante e nós devemos sim trazer ele sempre para dentro do movimento espírita. E dessa forma, nós devemos sim praticar sempre o respeito, a tolerância, a aceitação e, por que não, a empatia. Porque, afinal de contas, num país como o Brasil, ainda mais nessas épocas de hoje, não é fácil, né? Você pertencer à comunidade LGBTQIA+. Eu quero já dar um grande abraço aqui para Josélia Souza, que está aqui com a gente, muito obrigado. A Betânia Paiva, do Aprendiz Espiritista, minha amiga. Isabel Mosca está aqui também com a gente, muito obrigado, viu, pela presença. Agradeço de coração mesmo cada um de vocês aqui conosco. Vamos só esperar o Jean Paul chegar, aí dividir a tela. Falar nisso, ele acabou de chegar, está aqui conosco, eu já vou logo chamar ele para dividir a tela com a gente, para nós começarmos bem essa live. Só aguardar o Jean aparecer, e aí nós vamos fazer uma live maravilhosa, super especial. Olá, Jean! Boa noite, tudo bom, Ed? Tudo bem, e você? Como é que você está? Tudo tranquilo? Todos com saúde na sua família? Isso aí, tudo bem, graças a Deus, todo mundo com saúde, todo mundo se cuidando e Que levando, né, bom, esse período aí difícil para todo mundo. que bom, isso é muito importante mesmo. Jean, para a gente começar bem, assim, antes de entrarmos, né, nas nossas Tá tra... tratativas, você... pode falar. Pode falar. Eu acho que tá travando um pouco, eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Deixa eu tentar mudar. Pode. Bom, para mim está normal aqui. Eu não vi nada de acontecendo ainda. Pronto, acho que agora foi. Acho que agora vai ficar Foi, melhor. né? Eu quero dar um afetuoso abraço aqui para Joyce, do Joy e Você, o Hélio, do Divulgando Espiritismo, Ju Varanjão está aqui com a gente também, Karine, NMP, está aqui com a gente, muito obrigado, Denise, Danilo, Bruna, Luca, muito obrigado pela presença. Eu ia pedir para você fazer aquela prece para nós, pode ser? Vamos lá, então. Então, gente, boa noite a todo mundo. Mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Quem sentir à vontade, vamos fechar os olhos e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, fonte criadora de todos os seres e de todas as coisas, a Jesus, nosso irmão, mestre, amigo de todas as horas, a espiritualidade amiga, mentores individuais de cada um de nós, que possamos, neste pequeno momento, sentir a presença de Jesus em nossos corações, que possamos refletir sobre nossas ações com relação à diversidade, o respeito ao próximo, o amor acima de tudo. Que as nossas palavras, Senhor, se convertam em atitudes na construção de um mundo melhor, na construção de um porvir onde a fraternidade, a igualdade, a equidade, a justiça e a fraternidade sejam as bandeiras levantadas. E assim, Senhor, na certeza da Tua presença entre nós, te agradecemos por estes instantes aqui reunidos. Que assim seja.
Assim seja, maravilha. Então, bem-vindos a todos. Hoje estamos aqui com Jean Paul, do canal Um Gay Espírita, e nós vamos falar de um tema super, super importante e que, infelizmente, não é tão falado assim, né? Por que não pode haver LGBT-fobia entre os espíritas ou no movimento espírita? Mas antes de nós falarmos do tema, eu vou pedir para o Jean contar um pouco da história dele, da relação, né, da sua relação, Jean, com a doutrina espírita, e depois, assim, o canal Um Gay Espírita foi criado quando, como foi criado, por favor, tá? E eu ia pedir também para o pessoal aqui, todo mundo, se puder, manda aviãozinho para seus contatos para juntar mesmo uma turma legal aqui para nós fazermos essa live, que é super importante. Isso aí. Então, para quem não me conhece, sou o Jean Paul, sou aqui do Rio de Janeiro e eu nasci numa família espírita. E meus avós paternos, na verdade, eram católicos, nordestinos e vieram para o Rio de Janeiro. E foi quando, aqui no Rio de Janeiro, eles conheceram a doutrina espírita. Né? Minha avó tinha mediunidade e uma mediunidade bastante ostensiva. E aí, aqui no Rio de Janeiro, eles alugaram o imóvel de um casal que havia fundado um centro espírita. E esse casal, percebendo, se tornaram amigos, né, dos meus avós, e percebendo essa mediunidade na minha avó, a convidaram para ir assistir a uma reunião. E aí foi quando minha avó foi, entrou no centro, né, para conhecer e nunca mais saiu. E meu avô, na verdade, ficava meio reticente, né? Ele via que minha avó estava melhorando, né? As coisas estavam ficando mais tranquilas, mais calmas dentro de casa. Mas ele, muito católico, só levava minha avó até a porta do centro e acabou. Ficava ali fora esperando, não entrava. Até que, claro, né, a curiosidade falou mais alto. E com o incentivo da espiritualidade ali, né, a gente sabe, ele também passou a frequentar as reuniões. E aí eles estudaram, começaram a estudar, a frequentar, a participar das reuniões. E ambos depois se tornaram. Meu avô se tornou presidente dessa mesma casa espírita algum tempo depois. Minha avó fazia parte da direção também dessa casa espírita. Meu avô foi presidente também da União Municipal Espírita de Duque de Caxias, que é um município aqui na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, município onde eu nasci. Então eu cresci dentro dessa casa espírita, né? Nasci nessa família paterna espírita e frequentava ali aquele centro onde meus avós trabalhavam na diretoria, na presidência e tudo mais. E fora em casa também, né, com culto no Evangelho no lar, aquela coisa toda. Então eu cresci ali naquele ambiente de espiritismo e do movimento espírita formal, vamos dizer assim, né, que é o que está no Brasil todo, um movimento espírita federativo, um movimento espírita institucionalizado e tudo mais. Até que eu comecei a perceber na minha adolescência as questões da sexualidade, né? De que eu não, poxa, eu não sou, não gosto de meninas, né? Como é o que a gente aprende, né? Que quem nasce menino tem que gostar de meninas e não era, eu não me percebia dessa forma. E era numa época que eu estava frequentando a mocidade espírita, né? Desse centro onde os meus avós eram diretores. E eu ouvi dentro da mocidade, da coordenadora da mocidade na época, uma coisa que, sabe, me pegou mal, né? Não fazia muito sentido para mim e estava naquele momento confuso, realmente. Peraí, não estou dentro desse padrão esperado. E agora, como é que vai ser isso? Várias questões na cabeça, né? Ela falou que a homossexualidade era um desvio de caráter e que por isso a pessoa que estivesse se entendendo homossexual deveria se abster da prática sexual, tinha que sublimar a libido, nesse sentido de não ter atos sexuais, né? Porque isso foge
do planejamento reencarnatório, do espírito, enfim, essas coisas que ainda estão presentes, sim, no movimento espírita, principalmente esse movimento espírita federativo e institucionalizado, né? E a partir dali, as coisas começaram a ficar mais complicadas para mim, porque eu já não. Esse discurso para mim era incômodo. É, ao mesmo tempo, o espiritismo sempre fez muito sentido na minha vida, como eu cresci, né, nesse ambiente, então sempre fez muito sentido para mim. Eu sempre me compreendi espírito, sempre a ideia de reencarnação muito clara. É, eu não sei se por uma lembrança espiritual ou pelo fato de crescer nesse ambiente, mas algumas ideias sempre foram muito claras para mim. Eu nunca duvidei de espírito, até porque eu tinha vivência muito presente assim na infância, né? Então, para mim era aquilo, né? Pesa tudo aquilo que você ouve, que é errado, que você está indo contra o seu planejamento reencarnatório, que você não pode praticar, né? Não pode ser quem você é efetivamente, porque isso é errado. E o outro lado que fazia total sentido para mim, do discurso de amor, do discurso da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da imortalidade da alma, enfim, tudo aquilo que o Espiritismo vem nos esclarecer, né? E aí teve um tempo, durante um longo período, em que eu comecei um relacionamento aos 17 anos de idade com um outro rapaz, e esse relacionamento durou quase 10 anos. Não, foram 7 anos, na verdade. Foram 7 anos de relacionamento, e durante esses 7 anos eu ainda sentia tudo aquilo que eu havia ouvido dentro principalmente daquela reunião de mocidade em que a coordenadora tinha falado aquilo tudo para mim. E aí era meio que uma culpa que eu carregava, sabe? Então eu não queria estar dentro daquele ambiente mais do centro espírita, porque eu achava que eu estava sendo hipócrita, que eu não deveria estar ali, que não era o meu lugar estar ali, mesmo me considerando ainda espírita, né? E aí, já pro final desse relacionamento, as coisas começaram a mudar dentro de mim. Eu comecei a ter uma outra percepção, uma vontade muito grande de retornar pro movimento espírita e de fazer alguma coisa pelo movimento espírita, né? De dar a minha contribuição, porque sempre foi também uma ideia muito clara dentro de mim de que eu preciso falar sobre espiritismo para as pessoas. Eu sempre tive isso muito dentro de mim. E aí, com 25 anos de idade, mais ou menos, foi quando eu comecei a ter esse clique, sabe? Poxa, o que eu posso fazer? Eu preciso voltar a estudar espiritismo, a me conectar com pessoas espíritas. E aí foi quando me veio a ideia. Eu estava assistindo ao filme Nosso Lar. Eu já havia visto, mas estava assistindo de novo em casa, sozinho. E eu deitei, assim, meio que de lado, sabe? Para assistir o filme na TV, deitei na cama e eu tive uma visão ali do que estava acontecendo no ambiente à minha volta. Eu vi que eu estava deitado no colo de um dos espíritos que já havia se apresentado para mim em sonho, dizendo ser um dos espíritos que me acompanha, que é a Vânia. Eu me vi no colo dela e ela fazendo carinho na minha cabeça. Eu sentia ela fazendo carinho na minha cabeça. Óbvio que eu chorei horrores, né? Me emocionei e tal. E foi nesse momento que eu senti muito fortemente que eu sim, deveria dar um passo para fazer alguma coisa pelo movimento espírita e voltar, sabe, esse contato maior com esse lado espiritual da vida. Né? E foi aí que começou, assim, eu ainda não criei nesse momento a página espírita, mas começou esse movimento de retomada, de trabalho no movimento espírita, de falar sobre espiritismo. Em 2018 foi quando eu realmente resolvi criar o perfil
muito inspirado pelos perfis que já existiam, né? O da Carol Oliveira, do Meninas Espíritas, né? O Wesley, do Aquele Jovem Espírita, a Nathalie, do Uma Jovem Espírita. Eram perfis que já eram grandes, né? E que, assim, me deram essa motivação a mais, apesar de a gente divergir um pouco no público, ou divergir um pouco no modo que a gente fala espiritismo, foram canais que me deram esse impulso, sabe? E aí eu pensei, poxa, tá, todo mundo fala de espiritismo, fala de diversas coisas dentro do pensamento espírita, mas não tem ninguém que seja declaradamente homossexual. Depois eu vi que o Wesley também é homossexual, mas ele não fazia da homossexualidade a sua principal ferramenta para falar sobre espiritualidade, né? Então eu falei, poxa, eu vou criar com esse nome um gay espírita, até para por tudo aquilo que eu passei, essa confusão toda de culpa, de essa dúvida e tudo mais, eu não quero que outras pessoas passem. Então eu vou falar sobre isso para que outras pessoas se sintam representadas, se sintam principalmente acolhidas, né? E que esse seja o principal tema da minha fala, né? Falar para esses corações que não estão dentro desse padrão LGBT, desse padrão hetero-cis normativo, né? Foi daí que veio então a ideia de criar um guia espírita. E hoje eu vejo, né, o quanto esse trabalho é importante para que pessoas, principalmente que não estão tão seguras da sua sexualidade, de serem quem realmente são, possam se livrar desse peso e exercer a sua espiritualidade, ter a certeza de que tudo bem ser LGBTQIA+, e tudo bem também querer exercitar essa sua espiritualidade, né? E tudo bem também não querer exercitar essa espiritualidade, porque tem muita gente que realmente não quer estar num ambiente religioso ou fazer parte, né, de um ambiente religioso, e tá tudo bem também, né? Mais importante é a gente ser livre para se compreender, para se colocar no mundo da maneira que a gente quer, né? Então é mais ou menos aí essa a história, né? Do Um Gay Espírita. Que legal, muito bom. Jesus veio para todos, né? E todos, não é todos assim, todos é só isso aqui, não, todos. Então nós devemos sempre pensar dessa forma. Jean, olha só que interessante, eu estava me lembrando aqui de um fato da minha vida. Eu estive uma vez num seminário sobre sexualidade na Federação Espírita Brasileira. Eu estou em Brasília e a sede dela fica aqui, uma das, né? Sim. Então, assim, era carnaval e fizeram esse seminário e eu fui participar. Então, a orientação da FEB com relação aos espíritas e aos centros espíritas é o seguinte: um centro espírita nunca deve ser um centro de exclusão. Então, assim, esse mote veio, quer dizer, o mote disso veio porque foi falado sobre questão de casais homoafetivos que levam seus filhos para a evangelização. Então, aquela história: um filho de um casal homoafetivo deve ser tratado da mesma maneira como os filhos de um casal heteroafetivo. Tal. Então, assim, se tiver de chamar atenção, tem que chamar atenção. Se tiver assim, fazer atividades normais, sabe, não tem que ser diferente. Uhum. E a FEB deixou muito claro isso aí. Só que a gente vê que, assim, no movimento espírita, tem pessoas que querem colocar para a doutrina espírita as suas imperfeições, os seus vícios, que é esse do preconceito. Não conhece a pessoa, mas pelo fato de ela se declarar de tal forma, não. Aí, quer dizer, isso é errado. Então, assim, o tema da nossa live é por que não pode haver LGBT-fobia, né, entre os espíritas, ou no movimento espírita. Estamos no mês de junho, no dia 28, comemora, né, 52 anos do que nasceu, chamado Orgulho Gay. Foi lá em Stonewall, em Nova York, um bar onde houve a rebelião de Stonewall, que realmente foi quando realmente os gays se insurgiram contra a opressão.
E assim virou um marco, né, inclusive dos direitos civis. Isso é muito importante para todos. A gente não pode simplesmente restringir esse movimento LGBTQIA+, somente para, sabe? Eu acho que nós todos temos que lutar para que os direitos sejam respeitados, no mínimo. Não é verdade? Exatamente, né? E esse pensamento, né, que acaba transbordando em intolerância, em preconceito, em pré-julgamento, né, dentro do movimento espírita, ele pode ter duas fontes, né? Assim, primeiro é a intolerância mesmo, a LGBT-fobia, que acaba transbordando para um lugar de crime, né, de rejeição, de exclusão, tudo mais, aquela parte do ódio mesmo, né? E uma outra coisa muito interessante que eu assisti num TED Talk outro dia, da doutora Alexander Dawn Bennett. Ela é americana, ela é advogada, professora de direito numa universidade americana, e ela fala sobre diversidade. Então, assim, ela não vem com papo muito teórico como advogada, ela quer chegar no direito, né? Ali na ação, no papo reto, vamos dizer assim. Então, ela fala uma coisa que é muito interessante. Muitas vezes, esse preconceito, ele não vem de um lugar de ódio, mas ele vem de um lugar das mensagens que a gente recebe sobre a diferença. Muitas vezes o que a gente interpreta a diversidade com o olhar de que, se você é diferente de mim, você é menor do que eu. Muitas vezes o olhar que a gente tem é esse: você é diferente de mim, você é menor do que eu, né? Quando, na verdade, diferente de mim não significa menor do que eu. Diferente de mim só significa diverso, plural, não necessariamente menor, né? E aí é de onde vem o problema do preconceito, muitas vezes, no movimento espírita, que não chega a agredir explicitamente, mas o olhar aquele ser humaninho ali é inferior a mim, né? Aquele espíritozinho ali é inferior a mim, porque, olha, ele está se relacionando com outro homem, ele é um homem que está se relacionando com outro homem, então ele é inferior a mim porque eu sou diferente dele, né? Então, vem o preconceito muitas vezes daí, dessa mensagem que a gente recebe e muitas vezes a gente não para analisar, né? Porque ela cita até um caso que aconteceu com ela quando ela era criança. Ela estava na escola e, do nada, simplesmente, ela puxa a cadeira de uma coleguinha e a coleguinha cai no chão. Ela, criança, ela fez isso, ela fez, ponto. Depois, quando ela foi crescendo, ela foi percebendo... É claro, ela puxou, ela se sentiu envergonhada na hora, não entendeu por que ela fez aquilo. Depois dos anos, ela parou para pensar e analisou: caramba, por que eu fiz isso? Ela fez porque essa menina era sempre sofria bullying na escola, né, piada, aquela coisa toda, e a mensagem que ela estava recebendo, que ela, a advogada, estava recebendo naquela época, é que o quê? Era ok mexer com essa menina porque ela era pobre. Ninguém chegou para ela e falou diretamente: olha, você pode zoar essa menina ali, fazer tudo o que você quiser com ela porque ela é pobre. Não, ninguém nunca chegou para ela e falou isso. Mas a mensagem que ela recebia do ambiente era essa, que era ok fazer aquilo com ela porque ela era pobre. E muitas vezes a gente reproduz o preconceito, reproduz a intolerância, reproduz esse discurso porque é essa mensagem que a gente está recebendo o tempo todo, né? E o que ela dá de dica, então? Ela dá 3 regras para que a gente possa conviver com a diversidade de maneira ok, tranquila. E a primeira delas é:
perceba quais mensagens você está recebendo do ambiente. Perceba, tenha um olhar mais atento, mais claro de que mensagens são essas que você está recebendo. A segunda regra que ela dá é sobre... Ai, gente, me fugiu da cabeça. Mas a terceira é muito importante e ela está dentro de toda a teoria cristã e também, portanto, do espiritismo, que é usar a regra de ouro. Fazer aquilo que seus pais dizem para você fazer, que é o quê? Tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Simples. Ponto. Então perceba que mensagem você está recebendo desse ambiente, analise essas mensagens, lide com elas para que você mude, né, esse pensamento dentro de você, e depois use a regra de ouro, tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Simples, né? Pronto. Só pensar um pouquinho sobre isso e a gente vai ver que vai ser muito mais fácil a gente lidar com essas diferenças sem ter esse olhar de que o diferente é menor do que eu. Lembrei da segunda regra. Ela diz, não seja julgador. Não seja julgador. Então, perceba essas mensagens e lide com elas. Não seja julgador, porque a gente não sabe, né, por que da pessoa estar naquela situação, por que ele está passando aquela situação, e cada um tem a sua vida, ponto. Né? Cada um tem a sua história, a sua trajetória, básico. E o terceiro, use a regra de ouro, fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. E aí, segundo ela, né, os estudos e as consultorias que ela dá em empresas sobre diversidade, essas 3 regras diminuem drasticamente a chance de uma empresa ser processada por intolerância, né, por preconceito, seja ele qual for. Né? Então, se a gente pegar esse pensamento, que é o pensamento espírita, gente, se a gente for analisar, né, esse também é o pensamento espírita, e colocar em prática no nosso dia a dia e nos centros espíritas também, a gente vai parar de ter esses casos de pessoas que chegam aqui, por exemplo, na minha página, dizendo que se afastaram do centro espírita porque não se sentia acolhida, porque era impedida de aplicar o passe, era impedida de trabalhar numa reunião mediúnica, era impedida de fazer a evangelização. Então, assim, e são casos claros, realmente, de intolerância e de preconceito. Porque teve um caso, já tem algum tempo que a pessoa veio me relatar isso no direct, a pessoa até então não havia se declarado homossexual e era evangelizadora das crianças. A partir do momento que a pessoa se declarou homossexual, ela foi retirada da evangelização. Então a gente vê aí sim um caso claro, né, de LGBTfobia, de preconceito. Né? E a gente tem que lembrar que a instituição de responder criminalmente, né, por alguma coisa, inclusive por LGBTfobia, né? Então a gente precisa estar atento, a gente precisa estar, sabe, presente no mundo, entendendo sabe, o que está acontecendo à nossa volta. O centro espírita não pode ficar distante dos avanços, da compreensão da ciência com relação às coisas. Hoje a ciência já comprova, já compreende que não há nada errado, nada fisiológico, biológico, genético ou qualquer outra coisa que justifique o preconceito ou se entenda quem não está dentro desse padrão convencionado como distoante, né? E o espiritismo precisa caminhar lado a lado com a ciência, ainda mais porque sabe que somos seres espirituais. E se sabe que somos seres espirituais, sabe que carregamos uma história, né?
ou diversas histórias que já vivemos no passado. E que hoje a gente se constrói trazendo essa bagagem e também se observando enquanto vestindo hoje esse corpo, neste tempo presente, neste contexto cultural, né? E que ser LGBTQIA+, é somente um modo desse espírito se expressar. É mais um modo, né? Ou são diversos modos desse espírito se expressar ali, naquela encarnação, né? Que a sexualidade ela é uma construção nossa, enquanto espíritos, por conta dessa nossa história, dessa nossa bagagem e desse nosso contexto atual, presente, né? E que está presente, não é influenciada somente pela genitália ou pelos hormônios, né? A sexualidade ela está em todo o nosso corpo, na nossa mente, na aura, na emanação psíquica que possuímos, né? Porque ela justamente faz parte desse nosso contexto enquanto seres espirituais imortais e estará junto com a gente até lá na nossa história enquanto espírito, até a perfeição, né? Porque ela é essa energia que emana de nós, né? E se hoje eu olho para mim, eu, Jean, neste corpo, século XXI, nesse contexto cultural carioca, brasileiro, enfim, tudo mais. Se hoje eu me compreendo homossexual, tudo bem, não tem nada de errado quanto a isso, né? Eu só estou expressando a minha individualidade, a minha personalidade, as minhas características, vivenciando mais uma história, mais um capítulo da minha história enquanto espírita, né? Que legal. Eu quero ler aqui a manifestação da Tainá CG. É muito triste isso, sobre a LGBTfobia no movimento espírita, né? Muito triste isso. Mas eu já vivenciei aulas ministradas sobre o tema de forma muito equivocada, levando a entender que a homossexualidade é algo que foge do correto, que são seres inferiores. Infelizmente, isso ainda acontece. Mas é um grande paradoxo, Jean, entre nós espíritas, ter esses comportamentos LGBTfobia. Eu estou aqui com a página de um jornal chamado Brasil de Fato Aberto, uma matéria agora de 17 de maio, que foi o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia, e o Grupo Gay da Bahia fala que a cada 19 horas, uma pessoa LGBT é morta no país. Segundo a Rede Trans Brasil, a cada 26 horas, aproximadamente, uma pessoa LGBT, da comunidade LGBT, é assassinada no país, ou sofre, passa por suicídio também. Uhum. Então, assim, olha só a incoerência. Se os espíritas, nós espíritas, somos contra o suicídio, nós lutamos contra o suicídio, nós fazemos campanhas alertando dos perigos do suicídio, mas, ao mesmo tempo, há aquele grupinho assim que fomenta a LGBTfobia, ele também está fomentando o suicídio, de certa forma. As pessoas LGBTs, quando chegam no centro espírita, provavelmente elas já andaram por outras religiões e foram excluídas, se sentiram oprimidas, não era um lugar confortável. Não estou dizendo que é sempre assim, né? Mas, assim, então, quando chega num grupo espírita, deve haver um acolhimento, e a sexualidade ela não deve ser levada em conta para a pessoa poder ser um trabalhador espírita, ou ser um orador, ou ser evangelizador, ou ser um médium. Não, isso não faz o menor sentido. É igual quando você está no ambiente de trabalho, a sua religiosidade também não tem diferença. Você porque não vai ser chefe porque é um espírita, ele não pode ser chefe de seção de departamento. É errado. A mesma forma num grupo espírita, ele não pode ser o médium que vai fazer a oração lá não sei o que, no grupo lá, tal, porque se declara homossexual. Gente, isso não tem nada a ver. Por favor. Uma vez eu estive conversando com uma estagiária no meu trabalho, que ela se declara bissexual, e a conversa nossa foi tão legal nesse sentido, assim, é uma vibe muito legal, nós já conversamos muito sobre isso. Aí eu cheguei a falar para ela um dia assim, que na verdade nós, enquanto espíritos, nós somos como se bissexuais mesmo.
porque o espírito ele não tem necessariamente uma sexualidade, ele tem assim, uma tendência masculina ou feminina, e isso não é 100% polarizado, 100% de um lado ou 100% para o outro, não. Isso é mais assim, está aqui mais no meio aqui, se a gente for pensar numa escala. Então, e vem o livro dos Espíritos na questão 200 que não deixa a gente realmente estar errado com relação a isso, porque o espírito que anima o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher e vice-versa, e não tem assim, de dizer que porque nasceu com esse gênero é uma punição. Não, não existe também isso dentro da doutrina espírita. Infelizmente, no movimento espírita, a gente vê ainda algumas coisas assim. E é interessante que a gente, mesmo não sendo homossexual, a gente se posicione se nós encontrarmos coisas assim acontecendo. Nós vamos receber aqui no canal Somos Espiritismo, Jean, uma garota trans que ela foi afastada de um grupo espírita aqui de Brasília, porque ela fez a redesignação sexual. Aí eles, não sei, alguma coisa aconteceu e ela se afastou. Ela é muito discreta. Até hoje eu não sei direito o motivo, mas sei que ela se afastou. E eu conversei com ela, assim, ela continua espírita, assim tal, e nós vamos recebê-la aqui. Mas assim, é muito incoerente a LGBTfobia dentro do movimento espírita, sabe? Como eu estava te falando. Assim, o que a gente percebe é que as pessoas não estudam, né? Elas falam do que não sabem. Um grande defeito, eu acho, que a gente tem no espiritismo, no movimento espírita, principalmente brasileiro, é que a gente quer falar de tudo. Porque, em teoria, o espiritismo tem explicação para tudo, né? Então a gente vê muitos palestrantes que até ganham enorme visibilidade, que acham que eles podem falar de tudo, que estão respaldados pelo Livro dos Espíritos, pelo Espiritismo, sabe? Não é bem assim. A gente não sabe tudo. Eu não posso falar de tudo, porque eu não estudo tudo, eu não leio sobre tudo, eu não sei de tudo. Então, se você vai me perguntar algo aqui médico, para falar dentro da visão espírita, eu não sei falar, porque eu não estudo medicina. Como é que eu vou falar? Mesma coisa, a gente tem uma tendência muito grande e é muito perigosa dos assuntos psicológicos, né? Dentro da doutrina espírita. Muito se fala sobre depressão, sobre suicídio, ok, a gente tem que falar, é importante, mas muitas pessoas que vão falar sobre esses temas, às vezes não têm o menor estudo sobre psicologia. Mas falam como se, sabe, eu sou líder aqui nesse assunto. E aí, esse é o perigo. É aí que a gente ouve coisas que, caramba, não fazem o menor sentido. Então a gente ouve muito falar de sexualidade através de pessoas que não estudam a sexualidade. Tem simplesmente a sua visão pessoal, tem o que elas acham que sabem, e aí vão falar de sexualidade. E aí vão falar que homossexualidade é um gênero, é errado, porque vai mexer com o perispírito, vai fazer isso, vai fazer aquilo. É aí que mora o perigo. As pessoas querem falar daquilo que elas não dominam. Foi pensando assim. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu travou. Voltou? A gente está ouvindo sua voz. Você deu uma congelada aí, mas já voltou. A gente está ouvindo sua voz, normal. Beleza. Quando eu me dei conta disso, foi através de uma postagem da Dora Encontre. A Dora Encontre, ela é espírita, ela nasceu também em família espírita, e ela tem uma postura meio que afastada do movimento espírita, justamente por isso. Ela é excelente, o pensamento dela é excelente, excelente palestrante, ela escreve muito bem, ela fala muito bem. Ela é realmente assim, uma pensadora espírita. Mas ela fez uma postagem, porque ela estava recebendo com essa questão agora da facilidade tudo online, ao vivo, né? Ela estava recebendo muito convite para fazer palestra. E aí ela teve que fazer uma postagem no Facebook dizendo, gente, olha, eu agradeço muito o convite de vocês,
o carinho e tal. Mas além de não ter tempo, porque ela é pesquisadora, professora e tudo mais, ela falou: eu não sou uma palestrante genérica. Eu estudo pedagogia espírita. É sobre isso que eu posso falar, sobre esse tema, seus temas correlatos. Mas eu não posso falar sobre tudo, porque eu não estudo tudo. E a gente tem esse grande defeito, essa tendência dentro do espiritismo de querer falar sobre tudo, de querer explicar tudo. Não pode morrer um artista, não pode ter uma morte coletiva no mundo que a gente acha que tem explicação para aquele fenômeno, como se a gente fosse Deus, né? A gente tem uma explicação, sim, pode até ter, genérica. Mas aí a gente quer começar a falar, não, porque aqueles que morreram ali são os que mataram não sei quem lá nas câmaras de gás, na idade sei lá qual. A gente tem esse defeito, a gente quer explicar tudo. E a gente ouve esses absurdos dentro aí do movimento espírita. Então, a partir desse post da Dora Encontro, eu falei, caramba, realmente, eu já vinha me abstendo de falar de certos temas que já não estava mais tão confortável assim falar. A partir dessa postagem da Dora Encontro, eu tomei essa decisão. Não, eu vou falar daquilo que eu sei, daquilo que eu estou estudando, daquilo que eu me preparo para falar, daquilo que eu conheço com certa profundidade. E daquilo que eu me propus a fazer nas redes sociais, né? Que é falar sobre sexualidade. Então, a partir daí, eu tomei essa decisão justamente para evitar esse tipo de coisa, de querer falar sobre tudo e falar besteira, falar alguma coisa que não é a realidade. E quando a gente fala de sexualidade, ainda, dessas pessoas que fazem suas palestras genéricas sobre esse assunto, a gente ainda entra com a questão do tabu. Porque falar sobre sexualidade não é fácil, gente. As pessoas se constrangem de pronunciar pênis, vagina. Elas se constrangem de pronunciar. E aí elas acabam se constrangendo o público também. Porque se eu não estou à vontade falando isso, como é que eu vou... como é que o público vai se sentir confortável ouvindo, né? Tem gente que acha que não pode falar sobre isso dentro do centro espírita, que não é um ambiente adequado. Então a pessoa coloca todos os seus tabus, todos aqueles medos, receios, aqueles freios para falar de um tema só porque é palestrante, acha que tem que falar sobre tudo e não sabe falar, não se sente confortável para falar, né? Então a gente acaba muitas vezes reproduzindo um discurso genérico, um discurso vazio, ou aquelas mensagens que olham o diferente como menor, né? E aí a gente vê o preconceito dentro do movimento espírita. Uma fala clássica, a gente não precisa ir longe. Tinha vídeo até há pouco tempo que estavam mandando tirar do YouTube, de tão vergonhosa que é a fala, né? Do Haroldo, respaldada ali pelo Divaldo Franco, né? São duas criaturas que não sabem sobre sexualidade, não sabem sobre os estudos de gênero, não sabem sobre a vivência transexual, querendo falar sobre esse tema, porque acha que pode, né? E aí a gente teve todo aquele clima no movimento espírita, né? E uma fala totalmente LGBTfóbica, cheia de desrespeito, uma fala que não... Mas é por quê? Porque acha que pode. Porque o diferente de mim é menor do que eu. E porque está numa posição que foi dada de privilégio, de destaque, né? Então, poxa, eu sou o Haroldo, tudo que eu falar é lei. Eu sou o Divaldo, tudo que eu falo é lei. Não, não é bem assim, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí e estudar. Poxa, se eu quero realmente falar sobre diversidade, o mínimo que eu tenho que fazer é estudar sobre diversidade, né? E não levar os meus tabus e os meus preconceitos sobre esse tema para falar sobre ele. Exatamente, levando em conta que tem o lugar de fala, né? Um conceito até criado assim pela Djamila Ribeiro, e também se aplica para vários segmentos, né, da vida. Eu já vi palestrante espírita falar que é opção sexual.
Não é opção sexual, gente, é orientação sexual. Em 2021 você ainda tem gente que fala, não, é como se a pessoa, eu optei a ser. Não, não é opção. É igual assim, então quer dizer que eu escolhi ser hétero. Essa pessoa que fala da opção sexual, ela escolheu ser heterossexual. Quando foi que ela virou hétero? Ah, não, isso para mim é outra. Pois é, então a homossexualidade também é algo natural, que acontece. Do despertar da pessoa, da sexualidade. Isso é lindo, é maravilhoso. E eu não entendo por que algumas, principalmente nós heterossexuais, tem que se imiscuir na vida sexual do outro, gente. Tanta coisa importante assim, né, para tratar, né, vou falar a verdade, né? Então, assim, eu estava até fazendo uma reflexão e dizendo assim, poxa, se o pessoal da comunidade LGBTQIA+, não pode ter direitos, então eles não têm que ter deveres. Então vamos fazer uma lei dizendo assim, ó, que quem é LGBTQIA+, não paga imposto de renda, vai comprar um carro, não paga IPI, não paga Seria ótimo. ICMS, não paga, sabe, não vai pagar imposto nenhum. E outra, não precisa viver. Se a lei manda a gente fazer tal coisa, quem é LGBTQIA+, não é obrigado a seguir a lei. Por quê? Porque não tem direitos. Então, para quem vai ter? Então, assim, é uma coisa lógica. Se existem as obrigações, o Jean Paul, que está aqui na minha frente, ele é obrigado a certas coisas por uma convenção social e até mesmo, não só legal, né, mas também moral, aquela coisa toda. Eu também sou. Então, tem que haver os direitos, sim. Tem que ter casamento gay, sim, sabe? A pessoa gostou um do outro, casou, acabou. A gente não tem que entrar nesse particular aí. Isso é a vida da pessoa. Exato. Nós não podemos fazer isso. Nos anos 90, eu tive uma infeliz conhecimento de uma história de um casal homoafetivo que foram expulsos das suas casas, né? Família, era um clássico nos anos 90, hoje em dia eu acho que é menos. Aí os dois, um era cabeleireiro, tinha uma grande habilidade com isso, e o outro não, o outro era administrador, tinha uma grande habilidade com números. Montaram no salão. Ou seja, aquela coisa perfeita, se amavam, se gostavam e tinha ainda essas habilidades aí. Montaram no salão e fizeram sucesso. Na época a lei não permitia, mas eles ficavam juntos, assim, permitia legalmente o casamento. Só que aconteceu que um deles desencarnou, faleceu. Cara, a família desse que desencarnou foi com tudo em cima lá do rapaz que ficou, o viúvo. Poxa, assim, e conseguiu tomar o patrimônio. É um absurdo do absurdo do absurdo isso aí, sabe? A família despreza depois. Então, assim, falta, sei lá, de caráter, sabe? Eu quero acreditar, gente, que isso não acontece mais. Se acontece é algo muito restrito, muito, assim, particular mesmo. Uhum. Eu fico pensando no Tá me absurdo ouvindo? mesmo. Tá me ouvindo? Tô. Que esse aqui desligou, mas o outro tá ligado. É exatamente isso, né? A gente ainda precisa lutar pelos direitos. E por isso, né, a sigla é tão importante, se compreender parte de uma comunidade que é considerada minoritária, não é minoritária de números, né, gente, mas minoritária justamente nessa questão dos direitos, né? E é por isso que a gente está aqui e precisa reivindicar esses lugares, precisa reivindicar os nossos direitos, precisa lutar para construir uma sociedade mais equânime. Não o pensamento que até colocaram aqui, do somos todos iguais. Eu acho que essa frase ela é um pouco vazia de sentido, vazia de propósito, porque ela meio que invalida, né, essas lutas. Porque nós somos todos iguais, entre aspas, né? Se a gente for olhar, eu sou diferente do Ed, o Ed é diferente ali do Matheus, e assim sucessivamente. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua expressão, cada um tem a sua fisionomia, enfim, somos diversos em todos os sentidos. Nós não somos iguais, gente, né? Nós somos iguais, a nossa igualdade ela se dá perante quem nos criou. A fonte criadora, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, nos vê com olhos de igualdade porque nos criou da mesma forma.
mas nós não somos iguais na nossa sociedade. Nós não somos iguais nas nossas capacidades. Nós não somos iguais na nossa personalidade. Nós não somos iguais na nossa história como espíritos. Não somos. Cada um aqui tem sua trajetória particular. Então, a gente precisa validar essa diversidade. A gente precisa validar essa pluralidade, para que a partir dessa validação a gente possa então construir oportunidades equânimes, ou seja, oportunidades baseadas na justiça, na necessidade individual de cada um. É muito claro aquele meme que tem já há muito tempo nas redes sociais, da caixinha, né? Tem 3 pessoas de estaturas diferentes. Essas pessoas são iguais? Não são iguais. Mas se a gente coloca todos em condições iguais, ou seja, todos no mesmo patamar, quem é mais alto consegue olhar o lado de lá da cerca. Quem é mediano pode conseguir também olhar o outro lado da cerca. Agora, quem é baixo não vai conseguir se estiver na mesma plataforma desses dois. Então, cada um tem necessidades diferentes, né? Então, a gente precisa dar condições diferentes para que aí, sim, todos estejam em condições iguais de olhar para o outro lado da cerca, né? Então, a gente tem que validar a nossa diversidade, a nossa pluralidade. Não somos todos iguais. Quando a gente parar para pensar, não somos todos iguais, aí sim a gente vai construir um mundo mais equânime, um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, mais solidário, baseado naquela lei maior: justiça, amor e caridade. Né? Exatamente. O nome disso que você falou é equidade, realmente, assim, Equidade. é a gente respeitar as diferenças, mas no sentido de garantir a inclusão, né? Isso aí. Exatamente. Eu estava também conversando uma vez sobre privilégio, né? Assim, tem pessoas na sociedade que são privilegiadas. Quem é hétero, branco, classe média, tal, é privilegiado. Só que é o seguinte, esses privilegiados têm que entender o seguinte, que não é errado. O errado é o que, assim, o problema é o que faz do privilégio. E o tamanho que alcança o privilégio da pessoa é o tamanho da responsabilidade que ela tem com esse privilégio. Então, assim, ela usa o privilégio para quê? Para excluir? Pois é, esse que é o problema. Não. Se você é uma pessoa privilegiada na sociedade, usa seu privilégio com responsabilidade para você promover inclusões. Existem problemas raciais no Brasil, existem problemas de LGBTfobia no Brasil, transfobia, muito. Pessoas morrem por causa disso, infelizmente. E esse discurso, sinceramente, eu tenho um ranço, eu abomino mesmo essa coisa do consciência humana. Nossa, sabe, assim, aquela coisa assim, vidas negras importam. Aí vem um engraçadinho, não, todas as vidas importam. Igual você falou aí, poxa. Olha, existe diferença sim, igual o Jean falou, né? Você falou, Jean, existe diferença sim, e nós devemos nos importar com isso, nós devemos nos posicionar. Não adianta ser aquele espírita isentão, porque eu sou um espírito iluminado, eu não me envolvo. Não, meu filho, você está encarnado, você está no mundo de provas e expiações. Quem é que vai dizer que a gente não está aqui não é para vivenciar isso e fazer alguma coisa com relação a isso, para conseguir evoluir? Talvez falta só isso na escala evolutiva para a gente conseguir um patamar maior, que é o quê? É se posicionar contra a discriminação, se posicionar contra as fobias que existem por aí, racismo, misoginia, LGBTfobia, transfobia, gordofobia. E agora eu aprendi uma, agfobia, que é a discriminação de pessoas de idade avançada, pessoas, né, já longevas. Etariofobia também. Então, nós devemos nos posicionar nesse sentido. Tem privilégio? Tudo bem, mas usa seu privilégio para incluir, para afastar essas discriminações, para promover o respeito. E pronto, não é verdade? É porque a gente esquece que as coisas estão como estão, não por determinismo divino, mas por convenção social. E a gente que é cristão,
a gente tem muito esse olhar ainda para a nossa história e para como a sociedade está organizada como determinismo divino. Né? Infelizmente, tem espírita com esse pensamento também, que acha, né, que alguém está naquela condição de pobreza e aí justifica por determinismo divino, porque na vida passada a pessoa usou mal dos tesouros da terra, justificando aquela condição como se a pessoa não pudesse, sabe, melhorar, não pudesse ter uma outra condição de vida, como se ela não tivesse naquela condição social por conta de uma convenção social, humana, de uma organização baseada no capital, que é de criação humana. Né? Então a pessoa esquece que não é o contrário, a pessoa está pobre porque Deus determinou assim. Não. Deus se utiliza dos meios que a gente cocria para que a sua lei funcione. Mas Deus não quer ver ninguém na miséria. Deus não quer, Deus é por amor, Deus não quer ver sofrimento, Deus quer ver amor, evolução, sabe? Então o que a gente tem que fazer? Se organizar de maneira que reflita este amor, que reflita essa justiça, que reflita esta caridade. Mas não, a gente olha como determinismo divino e acha que a gente pode lavar as mãos e acabou. Ah, Deus criou o homem e a mulher. Não, gente. Pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus. Deus criou espíritos que neste mundo, de modo geral, se divide entre duas genitálias, mas que não são também as únicas genitálias possíveis. Olha quantos corpos a gente marginaliza, exclui e às vezes finge que nem existe, porque mesmo biologicamente, naturalmente, existem as pessoas intersexo. E a gente não valida esses corpos como corpos possíveis. A gente acha que só tem o homem, aquele que nasce com pênis, e a mulher, aquela que nasce com a vagina. Porque a Deus criou assim. Não, Deus também criou as pessoas intersexo. Né? E a gente não quer validar. Então, tudo isso é construção social, uma visão de sociedade que por interesses políticos, econômicos, enfim, de poder, vão se estabelecendo no mundo. Mas a gente está aqui para questionar esse estabelecimento, essa convenção social estatuída, para criar um mundo melhor. O objetivo não é esse. A gente não está na Terra para melhorar a gente e automaticamente melhorar a Terra. A Terra não tem que evoluir e para lá a linda regeneração que todo mundo fala, achando que é paz e amor. Então a gente tem que agir hoje, a gente tem que fazer hoje, a gente tem que lutar hoje. Não é esperar a regeneração, caiu aqui no nosso colo e está tudo certo. Não, porque Deus criou assim desde os tempos imemoriáveis. Tá, gente, então desde os tempos imemoriáveis fosse bom, a gente já seria planeta puro, lá feliz. Não é assim, as coisas precisam melhorar, né? Cada vez mais. E a gente esquece um pouco isso, tentando justificar um monte de coisa que não é justificável, que a gente desconhece, que a gente não pensa, não reflete, né? Exatamente. Jean, infelizmente nós estamos caminhando já para o nosso final, né? Agradeço demais você dispor do seu tempo para estar aqui conosco, nos explicando coisas assim que realmente é muito importante para nós. Você falou aí, em um determinado momento, uma das origens da LGBTfobia, que é justamente pessoas que não estudam, que não se importam em entender essa complexidade e saem falando. Ou seja, é a mãe dos preconceitos, é a falta de estudo, é a ignorância, né? Claro. Então, isso é uma coisa muito séria mesmo. Eu agradeço demais mesmo. E você poderia tecer suas palavras finais aí para a gente, por favor? Eu que agradeço, Ed. Um prazer imenso estar aqui mais uma vez com você. O pessoal está acompanhando a gente. Muito obrigado. Quem quiser conhecer, não conhece ainda, só procurar aí um Guia Espírita nas redes sociais. Vai ser um prazer a gente poder conversar mais. E
não se esqueçam, somos todos, todas, filhos, filhas, filhas de Deus, vivenciando a nossa história aqui nesse planetinha, e que a gente faça o nosso melhor hoje, aqui, agora, para a construção de um novo mundo, para quando a gente volte as coisas já estejam um pouquinho menos dolorosas, né? Que as coisas têm estado muito sofridas, muito doloridas, muito exaustivas, né? Principalmente no nosso país. Claro, cada país tem seus problemas, mas que a gente possa melhorar, né? Sim, é verdade. A gente passa por uma aprovação, uma expiação coletiva no nosso país, infelizmente, pelo que a gente vê acontecendo por aí. E é realmente assim, apesar da pandemia, a gente continua com aquele lema: ninguém solta a mão de ninguém. Vamos segurar firmes e nunca vamos deixar de nos posicionar quando nós vermos uma situação assim de LGBTfobia, de discriminação. Olha, não adianta falar que é cristão, aquela coisa, e ser o isentão, ou seja, não se envolver. Não, é igual uma amiga minha fala, ela está aqui conosco, a Betânia. Não adianta a pessoa ser católico, um bom evangélico, um bom espírita, um bom umbandista, se essa pessoa não é um bom cristão. Então, primeiro tem que ser cristão, tem que acreditar nos ensinamentos de Jesus, acreditar no sentido de você praticar, vivenciar isso aí. Aí sim, você escolhe a religião, aquela coisa, e pronto. Então é isso. Jean, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, comentando aqui. Infelizmente não dá para a gente responder todos os comentários ou reforçar alguma coisa que foi falada aí, infelizmente. Manda um direct, se for o caso, para o Jean, ou manda para mim também. Quem não segue ainda, segue Um Gay Espírita. Está presente no Instagram e no YouTube, não é, Jean? Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Facebook, Twitter, exatamente aí. Pois é. Quem quiser pode estar à vontade aí para seguir. E também quem puder, siga a gente também, canal Somos Underline Espiritismo, que também estamos presentes aqui no Instagram, claro, no YouTube também, no Facebook temos uma página e também no Twitter, certo? Então, Jean, eu vou convidar você e a cada um dos nossos queridos que estão aqui, queridas que estão aqui conosco, para se sentir à vontade, fechar os olhos, e nessa atitude de reverência, agradecer a Deus, nosso pai ou nossa mãe, pela vida, pela manutenção conosco, nos protegendo, nos ajudando nessa live. Gostaria de pedir, de todo o meu coração, que cada uma das pessoas que passaram por essa live, que estão aqui até agora, ou que ficaram algum momento só, receba um cadinho dessas bênçãos, dessas graças vindas de Deus, das culminâncias da espiritualidade, abençoando a cada um. Eu gostaria de pedir para que cada pessoa LGBTQIA+, do nosso país, do nosso mundo, seja abençoada. Tenham força, resistam a essa discriminação que infelizmente ainda acontece. Vamos lembrar que Deus dá o frio conforme o cobertor. Então vamos nos esforçar para continuarmos mesmos. E se tiver difícil, procure um amigo, procure uma pessoa em quem possa confiar e assim seguir essa jornada. Muito obrigado aos bons amigos do Mundo Maior que estão aqui conosco. Muito obrigado, que assim seja. Jean, meu caro, muitíssimo obrigado. Eu estou muito feliz de ter feito essa live com você. Realmente, quando você fala, a gente sempre aprende algo assim novo. E eu estou realmente assim, estou maravilhado. Eu que agradeço mais uma vez, gente. Beijo de glitter. Beijo. Bom final de semana. Tchau, tchau.